Tô sabendo no ar! E eu já estou conversando com você, da Bahia de Sergipe, do Rio Grande do Norte, do Piauí, do Maranhão. Alô, alô, Maranhão, do meu querido governador Flávio Dino. Vamos ter um papo maravilhoso, nada menos do que isso. Tema de hoje: Era Vargas e literatura brasileira. Portanto, o período Vargas casado com a segunda fase do modernismo. Deus do céu. Vai ser conteúdo para você nunca mais esquecer. Mas não esqueça também, hein, de entrar no arroba Jorge Portugal 09 ou arroba português com Portugal. Mas eu quero começar este programa, já que eu estou com esta camisa, esta blusa, do Ipiranga, time de Santa Dulce dos Pobres, de Jorge Amado e também de Jorge Portugal. Começa assim, ó. Meu amarelo e preto, meu time do peito, meu velho Ipiranga. E a nossa conversa será com o professor César de História. Jorge, muito obrigado mais uma vez pela grande oportunidade. Estamos aqui dando algumas dicas importantíssimas para o Enem. É sempre um prazer, querido. O nosso tema de hoje vai ser Era Vargas e a literatura. A literatura, mas precisamente a segunda geração modernista. Você aceita que a aula seja em forma de conversa? Com certeza. Vamos bater esse papo. É que as pessoas esquecem que um dia eu fui professor de literatura Vamos bater e esse papo. posso, de vez em quando, dar uma piruada, Não, entendeu? pense. Ilustrando a sua fala. Mas, César, eu queria que você começasse organizando a cabeça da galera, nos dizendo quais foram as fases importantes da Era Vargas. Vargas ele pega de 30 a 45, dividido em três períodos. Governo provisório, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o maior dele, que vai de 37 a 45, é o Estado Novo. Vargas vai voltar de 51 a 54, eleito, Jorge, pela primeira vez pelo voto popular. Pelo voto popular. A literatura brasileira, o modernismo, vai de 30 a 45. E é nesta fase que pontificam nomes como Raquel de Queiroz, José Américo de Almeida, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Com certeza. Getúlio Vargas vai surgir no contexto da crise de 29, que foi uma crise de superprodução, primeira crise do sistema capitalista, que atinge o Brasil no ciclo do café. Em 1906, o Brasil tinha o chamado Convênio de Taubaté. Estocou muito café. E o principal comprador do café brasileiro é os Estados Unidos. Na época, o presidente era Washington Luiz, que tinha que fazer a opção para ser o próximo presidente, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Minas Gerais. Só que ele opta por Júlio Prestes, governador de São Paulo. Rompe-se as oligarquias. E aí você vai ver que Getúlio Vargas surge nesse contexto. Apoiado por 5 setores. O Rio Grande do Sul, de onde ele é originário. Minas Gerais, que havia rompido com São Paulo. O Nordeste, na figura do vice-presidente Getúlio, que é o governador da Paraíba, João Pessoa. Os tenentes que haviam se rebelado 2 vezes. E principalmente a camada média urbana de trabalhadores, que não tinham direito a nada. Maravilha. Já a geração modernista, a segunda geração modernista, surge justamente nesse contexto, no pós-crise de 29. Deixa eu explicar. A primeira geração, formada por Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, os que fizeram a Semana de Arte Moderna, entendeu? Representaram o quê? A euforia, o rompimento, a ruptura com o passado literário. Então foi a chamada fase da poesia, do poema telégrafo, do poema piada e por aí vai. Quando vem a crise de 29, é como se você tivesse saído do carnaval e caído numa quarta-feira de cinzas. E na quarta-feira de cinzas, a gente vai para a reflexão. Aí então eles procuraram conhecer melhor o seu país e principalmente as contradições sociais e as desigualdades vividas por esse país. Eu poderia pensar os grandes nomes deste momento nas duas figuras de Graciliano Ramos, Jorge Amado na prosa e Carlos Drummond de Andrade na poesia. Pode ir. E aí, de 30 a 34, o governo provisório, o fato mais importante é que Vargas enfrenta uma rebelião em São Paulo, a chamada Revolução Constitucional de 32. Vargas convoca eleições em 33 e em 34 ele se torna o pai dos trabalhadores.
Vargas, 3 nomes, 3 palavras são importantes sobre Vargas. Populismo, que manipular as massas, dá medidas. Paternalismo, pai dos trabalhadores, pai dos Os pobres. pobres. E principalmente o nacionalismo. Uma política extremamente nacionalista. E aí Vargas, de 34 a 37, ele se consolida como esse pai com a Constituição de 34. Constituição essa que é baseada em 2 constituições dos regimes totalitários. A Carta de Weimar da Alemanha nazista e a Carta del Lavoro da Itália fascista. Lavoro quer dizer trabalho. E aí é Vargas que dá algumas medidas que estão sendo caçadas, estão sendo tiradas hoje em dia. Como salário mínimo, jornal de trabalho de 8 horas, licença de assistente de 90 dias, indenização por demissão sem justa causa e, principalmente, formação dos sindicatos, direito de greve, representação classista. Então, Jorge, em 1937, Getúlio tinha que convocar eleições. Ele convoca, só que ele dá um golpe, chamado Plano Cohen, que é um plano de tático-militar, caso as tropas brasileiras entrassem na Segunda Guerra. E aí ele diz que os comunistas haviam planejado matar algumas autoridades brasileiras. E em 1933, o Congresso havia autorizado que, em caso de extensão social, calamidade pública ou estado de guerra, o presidente poderia assumir o poder com plenos poderes. E é o que vai acontecer. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe e institui o Estado Novo baseado em 2 regimes extremamente totalitários, o nazismo e o fascismo. Beleza, olha só, em 1935 aconteceu uma tentativa de insurreição liderada pelo Partido Comunista, que até hoje a direita chama de intentona comunista. Então o poder dos comunistas era muito grande no Brasil, gente, principalmente o poder de formar quadros intelectuais e militantes. Dentro desse grande poder e desse grande movimento, eu vou destacar Jorge Amado, comunista desde cedo, entendeu? Que começou a trabalhar a sua literatura no sentido de popularizar as classes sociais abandonadas, não é, pelo interesse literário. Então é a primeira vez, praticamente, na modernidade, que os negros aparecem, que as mulheres aparecem, entendeu? Que todos aqueles, os meninos de rua, os pivetes, naquele tempo chamados capitães de areia, e ele vai trazer todo esse mundo para a sua literatura. Claro, não é? Se vendo nessa literatura, pela primeira vez, a popularidade de Jorge Amado cresce e cresce exponencialmente. E ele passa a ser o mais popular escritor do Brasil no mundo, até aparecer Paulo Coelho. Mas ele ainda, entendeu? É um escritor respeitadíssimo. Então é sempre bom se lembrar-se que Jorge Amado e Graciliano Ramos eram escritores pertencentes ao Partido Comunista, ou pelo menos Graciliano, satélite do Partido Comunista. E tinha uma literatura engajada, uma literatura social, uma literatura de denúncia das contradições e desigualdades do Brasil. Tudo isso no coração desse governo Vargas. E aí Vargas vem a terceira fase, de 37 a 45, que é o chamado Estado Novo. Primeira coisa que Vargas faz, ele não pega o jurista dele, Francisco Campos, e manda fazer uma nova Constituição. Conhecido como, você lembra? A polaca. Não, a Constituição. A Constituição. Francisco Campos. Não sei o nome. Chico Ciência. Chico Ciência. De onde Olha, Chico Science extraiu o nome para ele. Chico Ciência era aquela cabeça, entendeu? Que sabia de tudo. Aí Vargas pega ele e diz, faz a Constituição. E aí faz uma Constituição baseada na pior Constituição que existia na Europa. A Constituição polonesa, daí chamada de a polaca. E o que Vargas tinha dado em 34, tomou em 37. Principalmente, é importante a gente ressaltar, Jorge, que nessa época é o chamado Sindicato Pelego. A intervenção do Estado, né? O intervencionismo estatal. E aí, nesse período também, você vai ter que o Brasil vai entrar na Segunda Guerra Mundial, devido a uma troca feita com os Estados Unidos. A tendência do Brasil na Segunda Guerra Mundial era entrar ao lado da Alemanha, porque você tem 2 blocos na Segunda Guerra. À época, você tem as potências do eixo, Itália, Alemanha, Japão, regimes totalitários, e você tem os aliados, predominantemente regimes democráticos. E o Brasil,
para construir a usina siderúrgica de Volta Redonda, troca a entrada ao lado dos Estados Unidos e recebendo a usina siderúrgica de Volta Redonda. O que chamamos, inclusive, da época da consolidação da industrialização no Brasil. Exato, claro. Porque é a indústria de base. Se por um lado ele fundou esse Estado moderno brasileiro, por outro lado também no Estado Novo ele foi altamente autoritário. Com certeza, com certeza. A censura esteve aí. Com certeza, Jorge. Posso lhe contar um caso? Pode. Ataúfo Alves era compositor, não é? E estava naquele tempo a ideologia do trabalho imposta por Vargas. Então todo brasileiro tinha que se sentir um trabalhador disposto a construir a grandeza do Brasil. Ataúfo Alves fez uma música de grande sucesso que dizia assim: quem trabalha não tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um cara otário, sou eu que vou trabalhar. Aí a censora de Vargas disse: não, tesoura, não pode exaltar a malandragem, entendeu? Mude essa letra. Aí a Ataúfo mudou. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Coisas da cultura brasileira. E uma curiosidade, sempre os discursos de Vargas, no dia 1º, dia do trabalho, era no estádio São Januário. Exatamente. Estádio Vasco da Gama. Trabalhadores do Brasil! A primeira parte foi embora, gente. Você nem sentiu. Ei, César Bom Retado! Joia, a gente vai para a segunda parte agora, com certeza. E lá ele vai falar desse Vargas que volta, entendeu? Através dos ventos democráticos até o suicídio, entre aspas. Só vou ali, mas volto. Eu digo e não tenho medo de errar.